Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai iniciar um outro experimento. Nesse experimento nós vamos dividir em três partes. Na primeira parte nós vamos sintetizar o nitrato de chumbo. Para isso a gente vai utilizar um pedacinho de chumbo obtido aí da borracharia, ácido nítrico 53%, comprado no Mercado Livre, R$ 33 o litro. Um recipiente de vidro, uma pipeta. Então, a primeira coisa a fazer é retirarmos 10 ml de ácido nítrico e vamos colocar aqui dentro. Vamos pegar mais 10 ml. E mais 10 ml. Ok, temos então 30 mililitros de ácido nítrico, 53%. Agora vamos pegar um pedacinho de chumbo e vamos colocar ele dentro do ácido nítrico. E agora nós vamos aguardar 24 horas para a reação acontecer. O ácido nítrico vai atacar o chumbo e no final nós vamos obter então o nitrato de chumbo. Então vamos aguardar 24 horas e eu volto daqui a 24 horas para continuar o experimento. Bom, pessoal, continuando agora a segunda parte do nosso experimento da reação do nitrato de chumbo com iodeto de potássio. Nós vamos então fazer a parte B da reação. A primeira parte que a gente viu foi a reação de síntese do nitrato de chumbo. Agora vamos fazer a síntese do iodeto. Então, para isso a gente vai pegar 100 ml de água. Vamos usar a vitamina C comprada na farmácia, um comprimido de vitamina C. Para que isso? Bom, a vitamina C ela é um antioxidante, então ela vai provocar uma reação de redução do nosso reagente que nós queremos, que é o iodeto. Aqui nós temos a tintura de iodo comprada na farmácia, né? Então, nessa tintura de iodo, nós vamos então colocar algumas gotas dentro do recipiente. Ok? Então, nós temos aqui uma solução que contém iodo, mas o que nós queremos é o I-, ou seja, o íon iodeto, né? Então, para isso a gente vai usar então a vitamina C para fazer então a reação de redução do I2 para I-, né? Então vamos acrescentar aqui
pouquinho de vitamina C e temos então aí a solução, né? Então agora o que nós temos aqui? Nós temos o iodeto, que vai ser o nosso reagente B, que vai reagir então com o nitrato de chumbo. Voltamos então para o próximo experimento, parte C. Olá pessoal, de volta então aqui o nosso experimento. Na parte B, onde a gente havia preparado, iniciado a reação de produção do nitrato de chumbo, eu havia colocado então ácido nítrico 53% e um pedacinho de chumbo. Bom, após 24 horas eu percebi que essa reação não aconteceu. As causas prováveis, primeiro que eu deixei o recipiente aberto, então eu acredito que isso tenha feito com que o ácido nítrico, que é bastante volátil, ele deve ter então se evaporado. E outra possibilidade seria a superfície de contato do chumbo, que eu usei um pedaço de chumbo muito grande. Então o que eu fiz? Eu repeti essa mesma etapa e utilizei então pedacinhos menores, de vários pedacinhos de chumbo, e fechei então o recipiente. Após isso, após 24 horas, eu obtive então esse frasco aqui. Observe então aqui, né, que nós temos então vários pedacinhos de chumbo picados ali, e temos um acúmulo embaixo de um pó, que é o nitrato de chumbo, que se tornou aqui um pouco insolúvel e meio ácido, tá? E também observamos também aqui um gás amarelo que está dentro desse recipiente preso. Esse gás amarelo é o óxido nitroso que se forma nessa reação, porque esse chumbo, na verdade, ele não é um chumbo puro, então tem contaminantes. Às vezes tem metal cobre junto, e isso faz essa reação acontecer, tá? Então agora a nossa próxima etapa vai ser separar esse pó, né? Filtrar, no caso, vamos filtrar isso, passar por um filtro, separar esse pó, que é o nosso nitrato de chumbo, para usar então como um dos reagentes na etapa C, tá? Voltamos então logo em seguida para fazer filtração. Bom pessoal, agora vamos fazer a filtração da solução de nitrato de chumbo, que a gente havia percebido então que havia ficado acumulado aqui no fundo do recipiente, né? Tá, então para isso a gente vai precisar de um papel filtro desses comuns de café, né? Um recipiente para receber o líquido, né? Um funil, né? Já coloquei então o filtro aqui, né? E um suporte para poder instalar todo esse aparato aqui, né? Então colocamos aqui embaixo, né, o recipiente para receber o líquido da filtração, né? Vamos pegar aqui a nossa solução, né? E vamos então fazer a filtração, tá? Ok? Então aqui nesse método de separação de misturas, chamada filtração, nós estamos então separando a parte sólida do líquido que estava nessa solução, né? Ali dentro nós temos então o sólido que vai ficar retido ali, né?
Então vamos aguardar a filtração ser concluída. Isso deve levar em torno de 10 minutos e aí depois a gente volta aqui para ver o resultado. Passado aproximadamente 10 minutos, então agora nós estamos aqui com uma manta de aquecimento, aonde a gente vai então aquecer o papel filtro para promover acelerar a secagem desse material. A gente poderia deixar isso ao sol ou sobre uma chapa qualquer, né? Mas a gente vai fazer isso aqui. Então vamos pegar o resultado, né? Tá certo? Vamos botar aqui. E vamos deixar secar por algum tempo, tá? Então, após a secagem eu volto aqui. Feita a parte da filtração, a gente então obteve esse pó que após a secagem a gente separa. Então eu obtive esse pó que é o nitrato de chumbo, tá? É claro que aqui nesse experimento eu fiz uma quantidade muito pequena, né? E eu obtive então uma quantidade muito pequena desse pó aqui, né? Mas a gente facilmente poderia testar que realmente eu tenho aqui o nitrato de chumbo. De qualquer maneira, eu já tinha feito anteriormente uma quantidade maior e eu obtive então essa quantidade aqui, ó. Então esse nitrato de chumbo é o nosso reagente B, né? Que vai reagir então com o iodeto de potássio, né? Que a gente preparou na etapa A, para fazer a reação de precipitação, né? A reação de dupla troca de precipitação do iodeto de chumbo. Uma vez que a gente fez a filtração, para não restar dúvida, a gente vai fazer um pequeno teste aqui para a gente provar que realmente tem um nitrato de chumbo aqui. O nitrato de chumbo que foi filtrado aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar então um recipiente, um tubo de ensaio, né? Vamos colocar um pouco de iodo, né? Tá? A tintura de iodo, né? Que a gente já viu anteriormente. Vamos diluir um pouco de água, tá? Ok, ó. Temos aí então a água. Vamos então agora colocar. Lembra que a gente havia preparado então uma solução de ácido ascórbico, né? Da vitamina C. Então agora nós vamos colocar um pouco desse ácido ascórbico aqui para a gente fazer deslocar o equilíbrio, né? E obter então o I-, que na realidade nós temos o iodo, né? Temos agora o I-, ó, certo? Temos o I-. E agora para comprovar nós vamos pegar temos aqui um pedacinho de chumbo que está com um pozinho em volta. Esse pozinho é o nitrato de chumbo, né? Que ao ser colocado aqui, então forma essa reação que vocês estão vendo aqui, que é a formação do iodeto de chumbo, tá? Iodeto de chumbo, que é um sólido amarelo insolúvel, tá? Então, o que prova que realmente a gente obteve ali, então, o nitrato de chumbo, tá? Então, eu havia dito para vocês que anteriormente eu havia preparado então esse pozinho aqui, que é o nosso nitrato de chumbo, né? E agora então a gente vai fazer a reação desse nitrato de chumbo com iodeto de potássio, que a gente vai obter a partir do iodo, tá? Então a primeira coisa a fazer, então a gente vai pegar umas gotinhas de iodo, né?
umas gotinhas de iodo. Tá certo? Com um pouquinho de água. Ok? Então temos aqui uma solução de tintura de iodo, que na verdade existe aqui nós temos um equilíbrio entre o I2 e o I-. Só que como o iodo, o I2, ele tem essa coloração típica, então ele mascara. Se a gente tentar fazer essa reação aqui, nós vamos obter, vai ser mascarado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai converter tudo em I-, deslocando o equilíbrio. Fazendo o que? Colocando a vitamina C, né, para deslocar o equilíbrio. Tá? Então aqui nós vamos ter, ó, agora todo o I2 se transformou em I-, e o iodeto, tá certo? Pela redução. E agora então nós podemos então colocar, né, um pouquinho desse pozinho ali, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu peguei um palitinho, né, e com esse palitinho a gente então vai retirar, né, sujar esse palitinho com o pozinho, certo? E depois vamos então mergulhar aqui dentro, né? E olha só que coisa linda. Então aquela pequena quantidade de nitrato de chumbo que estava naquele pó já reagiu, formando então o iodeto de chumbo, que é muito insolúvel. Por isso que uma pequena quantidade, uma concentração muito pequena, já é o suficiente para ele formar esse precipitado, tá? Então essa experiência a gente fica aí para vocês, né, para vocês estudarem as reações, né? Tem vários conceitos que podem ser vistos aqui, né? Nós vemos desde da síntese de uma substância, depois reações de equilíbrio entre iodeto e iodo, reações de oxirredução, processo de separação de misturas como a filtração, né? Então são vários conceitos que a gente pode depois ver na teoria, tá bom? Então, tchau para vocês.